Muito bem, pessoal. Vamos começar as correções das nossas questões. Nesse vídeo, a gente vai fazer a correção da questão 1 até a questão 5. E recapitulando, os arquivos, né, o arquivo com todas as questões, tá no link da descrição, tem um link na descrição do vídeo. Então, se você chegou aqui, por exemplo, tá na questão 1 a 5, você pode de repente pegar a correção da questão 15 a 20, enfim, não sei como vai estar daqui para frente, mas todas as questões estão num único arquivo e esse arquivo está na descrição do vídeo, tá? Isso está chegando aqui agora. Vai ser uma série que eu estou com vocês aqui no YouTube e essa série vai ter a correção de 100 questões de informática para concurso público, beleza? Então vamos lá para a correção da questão. Questão de número 1 diz o seguinte: a Maria abriu o explorador de arquivos no Windows. Então, ela está dentro do Windows, perfeito? Para apagar um arquivo numa certa pasta. Depois de acessar essa certa pasta, Maria foi lá, localizou o arquivo, selecionou esse arquivo e pressionou Delete no teclado. E isso diz muita coisa. Preste atenção, ela está dentro do Windows e apertou somente a tecla Delete, beleza? Maria imediatamente percebeu que havia deletado o arquivo errado. Ato contínuo, usou uma combinação de teclas e o arquivo voltou a ser exibido na lista. Assinale a combinação de tecla utilizada por Maria. Então vamos lá. Olha só, qual foi a combinação de tecla, qual foi o atalho que Maria usou para fazer com que o arquivo que estava na lixeira retornasse para onde ela estava, ali, no caso para a pasta que ela estava. Certeza que não foi o Ctrl Alt X, porque esse arquivo, esse atalho a gente não tem a utilização dele dentro do Windows, assim como a gente também não vai ter diretamente essa utilização do Ctrl Alt D, perfeito? Ctrl R é um atalho que a gente tem para fazer ali, para recarregar, né? Quando a gente está no navegador, quando a gente está navegando na internet, a gente usa o Ctrl R para recarregar as informações do navegador. Então, o Ctrl R também não é. O Ctrl Y a gente usa para refazer uma ação, certo? Ctrl Y é para refazer uma ação. E para desfazer uma ação, que é o caso que a Maria quer. A Maria deletou um arquivo. Então, ela quer desfazer essa ação de deletar o arquivo. Então, gabarito letra E. Resposta Ctrl Z. Beleza? Tomem cuidado que, nesse caso, o delete somente, ele leva o arquivo para a lixeira. Se ela pressionasse, por exemplo, Shift mais delete, esse arquivo não passaria pela lixeira. Perfeito? Então, como ela só usou delete, recapitulando, esse arquivo foi para a lixeira. Se fosse usado um Shift Delete, essa combinação selecionou o arquivo, pressionou Shift Delete, esse atalho faz com que o arquivo não passe pela lixeira. Perfeito? Próximo. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui que está meio bagunçado. Deixa eu apagar esses sublinhados aqui. Já serve para alguma coisa, mas deixa eu refazer com vocês. Então, beleza? Então vamos lá. O que nós temos aqui na questão de número 2? O Bruno, agora é o Bruno, ele quer copiar o arquivo de um pendrive, certo? Na verdade, copiar arquivos para um pendrive. Esses arquivos estão dentro de uma pasta, certo? Essa pasta está no desktop, então está fazendo toda essa leitura da questão com vocês. Beleza? Não estou fazendo de forma do jeito que está no enunciado, mas enfim. Então o que ele quer saber? Né? Ele quer descobrir quantas pastas e subpastas, arquivos, tudo o que tem dentro dessa pasta que está no desktop. Beleza? Ele quer descobrir isso. Além de querer descobrir também o que? O espaço requerido para a armazenagem. Então, de novo, ele tem uma pasta, vamos aqui, ó, ele tem uma pasta. Essa pasta está no desktop do computador dele, mas antes de transferir isso para um pendrive, ele precisa descobrir quantas subpastas e arquivos há ali dentro. Vou fazer um rascunho aqui bem simples. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu fazer só um desenho aqui bem simples com vocês, só para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia da coisa, tá? Deixa eu tirar daqui, vou usar para minha caneta. Então, ele tem uma pasta, certo? Pô, minha pasta ficou parecendo um coração, hein? Sai fora. Beleza, sai daqui. O orelha do Mickey, sei lá o que é isso. Vamos lá. Ele tem uma pasta, beleza? Ele tem uma pasta. Agora sim, hein? Ele tem uma pasta. Ele quer pegar essa pasta que está no desktop. Vou fazer aqui só um maior, só para representar.
A pasta está no desktop. Professor, misericórdia, o que é desktop? Área de trabalho, certo? O arquivo está na área de trabalho. Botaram o desktop ali só para confundir sua vida. Beleza? Então está na área de trabalho. E ele quer pegar esse arquivo e levar para um pendrive. Pô, agora ficou bom, né? Como é que se desenha um pendrive? Ah, eu vou pegar o das antigas, que é o que a gente tinha antigamente. Pronto. Tinha até aquela alcinha aqui, ó. Mira, maravilha, SanDisk. Enfim, ele quer pegar esse arquivo e levá-la para o pendrive, certo? Ele quer pegar esse arquivo, levar esse arquivo para o pendrive dele. Beleza, tá? Vamos lá. Então, o que ele precisa fazer, tá? O que ele precisa fazer? Assinar o recurso do Windows que permite mais facilmente ele obter as informações. Que informações são essas? Pastas, subpastas, arquivo e tamanho. Ele vai conseguir isso em configurações? Ele vai conseguir isso no bloco de notas, no prompt de comando, no gerenciador de tarefa ou no explorador de arquivo? Bom, pessoal, vamos lá. No bloco de notas, ele já não consegue isso. Então, você tem que ser inteligente a ponto de olhar para a questão e falar, pô, beleza, letra B não é. Então, saca fora a letra B. Aí você pode ficar na dúvida, pô, configurações, vamos lá, estou te ensinando aqui a pensar. Configurações, a questão está pedindo para ele configurar alguma coisa, instalar alguma coisa, fazer acessar? Não. Então, pô, você já olha para isso e fala, pô, configuração tá fora também. Daqui a pouco eu vou te dar um macetezinho para você começar aí se ligar em questões. Prompt de comando. Pô, eu posso usar o prompt de comando? Pô, eu não sei. Prompt de comando eu tô na dúvida, ó. Deixa o prompt de comando ali. Tô te ensinando a fazer questão. Vai ficar um pouco extenso, mas enfim, vamos lá. Então, o prompt de comando eu tô na dúvida. Gerenciador de tarefa. Pensa bem. O que é uma tarefa? Leva para o teu cotidiano. Vou te dar uma tarefa, aluno. Uma tarefa é para você ir lá e resolver uma coisa. Então, se você aqui na questão está querendo descobrir alguma coisa com relação a subpastas e arquivos, não é uma tarefa, tá? Então você já pode pegar esse bicho aqui também, a letra D, e sacar fora, certo? Aí você fica meio na dúvida, tipo, porra, será que é no prompt de comando ou será que é no explorador de arquivos? Olha só, quantas subpastas e arquivos você vai explorar os arquivos. Dentro do computador, pessoal, dentro do Windows, né, comumente, pasta, por mais que seja uma pasta, a gente pode pensar nisso também como um arquivo, porque ele não deixa de ser um arquivo, não deixa de ser algo para dentro do Windows. Professor, mas arquivo é arquivo, eu sei que arquivo não, também eu sei que você sabe que arquivo é arquivo. Estou te dando uma forma de você pensar, perfeito? Então a resposta aqui ó, é letra E, explorador de arquivos. Por quê? Porque através do explorador de arquivos do Windows você vai conseguir identificar isso. Porque na letra A você não vai configurar nada. A letra B é um bloco de notas. O outro é prompt de comando, certo? O outro, no caso, é tarefa. Você não vai gerenciar nenhum tipo de tarefa. Então, só ler a resposta certa é a letra E. Presta bem atenção na dica que eu vou te dar aqui agora. Olha só. Toda vez que você estiver fazendo questão, não sei se você já ouviu isso, mas se ouviu, eu vou te falar. Toda vez que você estiver fazendo questão, você vai identificar o seguinte. Sempre vai ter nessas opções aqui, ó. Sempre vai ter nas opções a resposta absurda. A absurda é aquela que você saca fora. Então, nesse nosso caso aqui, quem é a absurda? Bloco de notas. Bloco de notas é o absurdo. A partir daí, você vai ter duas opções erradas. Por quê? Porque você está trabalhando aqui com A, B, C, D e E. Então, a partir daí, você vai ter. Você arrancou fora a absurda, você vai ter duas questões erradas. Duas opções erradas, perdão. Que no caso aqui, o errado era o quê? Configuração e gerenciador de tarefas. E sobra para te confundir sempre aquela que vai deixar você, pô, será que não é? Será que não é? Será que não é? É que é a questão mais ou menos certa e acerta. No caso aqui, se a gente for pensar para essa situação, o que pode ser mais ou menos certo é prompt de comando. Professor, mas o prompt de comando eu sei que não. Peraí, cara. Estou dizendo para você, mais ou menos certo e o que é certo. Isso é uma forma para você entender. Então sempre vai ter isso. Quando for A, B, C e D somente, você vai ter a absurda, você vai ter aquela que vai estar errada e você sempre vai ficar em dúvida entre duas. Não estou dizendo que é A, B, C, D não, tá? Estou só dando exemplo para você. No caso, a diferença é, para você entender, que no caso quando tem A, B, C, D e E, ou somente A, B, C, D, é porque você vai ter ali duas erradas.
certo? A, B, C, D e E, 2 erradas. A, B, C, D, 1 errada. E a situação do absurdo mais o mais ou menos certo e o certo sempre vai acontecer. Se isso não ficou claro, fica claro daqui a pouco que eu vou sempre estar falando sobre isso. Beleza? Então vamos lá para a questão de número 3. No Windows, nota que estamos falando de Windows ainda, o usuário de nome fulano criou uma pasta denominada seguros. Denominada seguros e com nome seguros é a mesma coisa. Denominada, né? Pelo amor de Deus. Denominada seguros. Ele criou essa pasta onde? No desktop. Já falamos que desktop é a mesma coisa que área de trabalho. Então fica ligado. Então ele criou essa pasta no desktop, no qual armazenou arquivos variados. Então, até aí tranquilo. O mais importante para a questão até o momento é saber que ele criou uma pasta, deu para essa pasta o nome de seguros e essa pasta foi criada no desktop. Perfeito? Vamos seguir aqui? No contexto do aplicativo explorador de arquivos, olha, acabamos de falar sobre isso. Nesse contexto do explorador de arquivos, assinale o endereço que corresponde à referida pasta. Então vamos lá. Qual vai ser o endereço? O endereço da referida pasta é C, dois pontos, user fulano, desktop seguros, C fulano, blá, blá, blá. Vamos lá para você entender isso aqui. Você já deve saber muito bem que o nosso... Opa, ficou que bacana que tá isso, né? Deixa eu apagar. Misericórdia, sai fora. Deixa eu... Vem cá, borracha, pelo amor de Deus. A gente tem as nossas unidades, né? Elas levam letras dentro do Windows, tá? E o nosso C, dois pontos, equivale ao nosso HD, ou enfim, ou o nosso SSD, enfim, é a nossa unidade de armazenamento onde a gente tem lá instalado o Windows. Então isso é o C. Tem também a letra A e tem também a letra B. Depois eu explico isso. Tem também a letra D, tem também a letra E, mas falou instalação de Windows, HD ou SSD, ou seja, onde está instalado, é a nossa unidade C. Perfeito? Só que dentro do nosso C, a gente vai ter também o quê? Dentro da nossa unidade C, a gente tem usuários. Por quê? Porque o meu computador, né, computador que você utiliza na sua empresa, por exemplo, é seu, naquele momento que você está naquela estação, mas outra pessoa pode se logar naquele computador, certo? Então, na sequência, a gente vai ter o quê? Users, ou seja, que é os usuários. Então, as pessoas que utilizam aquele computador, as informações dele, né, para cada usuário daquele ali, vai estar dentro de quê? Dentro de users, certo? Então a sequência é essa. C é onde está o Windows. Users é a pasta que vai receber todos os usuários. No nosso caso, o nosso usuário é quem? O fulano. Se fosse o ciclano, se fosse o beltrano, beleza, ia aparecer aqui. Porém, essa estrutura aqui, C e user, permaneceria, certo? Aí se fosse o outro, né, se o ciclano se logasse nessa máquina, lá dentro, dentro do C dois pontos, dentro de users, teria uma pasta para o ciclano, certo? E assim vai, beleza? Deixa eu só sacar esse cara fora, porque a gente não precisa dele, só para você entender. Beleza? Show de bola. E aí, o que tem agora? O fulano, ele tem toda a estrutura para ele utilizar o computador. Ele tem desktop, tem documentos, tem download, tem imagem, tem vídeos. Ele tem tudo para ele. Por quê? Porque o Windows sempre vai criar essa estrutura para todos os usuários. Perfeito? Então vai ficar dividido, restrição por senha, uma série de coisas. Então, no caso aqui, o fulano tem para ele uma área própria, que é a área do desktop. Você deve estar percebendo a resposta qual é, né? E dentro de desktop eu tenho o que? Seguros. Então, pessoal, para a nossa resposta, a estrutura, né, o caminho que corresponde à referida pasta que o fulano criou dentro do desktop é a letra A. Essa é a estrutura correta, porque vai ser C e users, o nome do usuário, o local desse usuário, que poderia ser, como eu falei, se não fosse o fulano, fosse o ciclano, fosse o beltrano, mas isso aqui permaneceria, beleza? E aqui vai vir o nome do usuário, aqui vai vir o local onde esse usuário está naquele momento, e aqui o nome da pasta que ele criou,
Perfeito? Então a resposta nossa aqui é a letra A. Aqui não corresponde, por quê? Porque eu não tenho usuário, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Perfeito? Eu não tenho users, que é o que seria o primeiro. E aí aquilo que eu digo para vocês, vamos aprender a fazer questão. Você conhecendo isso aqui, você já mataria, tiraria isso da jogada, tiraria isso da jogada, tiraria isso da jogada. Porque você já conhece que C dois pontos users. Você já conhece isso. Então você já tiraria da jogada B, já tiraria da jogada C e tiraria da jogada letra E. Ficaria entre a certa e mais ou menos certa, users. Só que aí fulano, aí você, pô, mas e agora? Tem que ter a pasta. Está aqui anunciado, ó, desktop. Então a diferença está aqui, ó, desktop e a pasta que foi criada. Perfeito, pessoal? Então, muito bem. Questão de número 4. Vamos para frente. Aurélio trabalha no setor de sistemas operacionais de uma empresa de tecnologia e opera diariamente o sistema operacional Windows 10. Então, o cara está usando o Windows 10 todo dia, que possui um recurso de janela de configurações. Aurélio, para interagir com essa janela, por meio de um atalho de teclado, pressionou simultaneamente qual tecla? Beleza? Então vamos lá, pessoal, de novo. Vamos entender isso aqui. Aurélio trabalha no setor de sistemas operacionais de uma empresa de tecnologia e opera diariamente o sistema operacional do Windows 10, que possui um recurso de janela de configurações, certo? Então ele quer saber, ele quer chegar nesse recurso de janela de configurações, é isso que ele quer fazer. Qual é o atalho para chegar lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui, vamos olhar para isso aqui. Quais são os atalhos que nós temos aqui? Os atalhos que nós temos é o Windows I. Para quem não sabe o que é o Windows I, é aquela tecla que a gente tem no teclado da gente, óbvio, que simboliza aqui como se fosse a janelinha do Windows, tá? Essa é a nossa tecla Windows, tá? É a nossa tecla WinLogo, enfim, tem vários nomes aí, mas enfim, chama-se tecla, comumente a gente chama de tecla Windows, perfeito? Então essa é a nossa tecla. Perfeito? Deixa eu tirar esse aqui do meio do caminho aqui para não atrapalhar. Vamos voltar para cá. Então, qual é o atalho que ele vai utilizar? Windows G, é isso que ele vai fazer? O que serve o Windows G? Para que eu tenho o Windows G? O Windows G, ele ativa a barra de jogos. Então, esse caso aqui, ó, também está fora. Porque esse cara ativa a barra de jogos. Então, não é esse. O nosso Windows R, ele abre a janela executar, tá? O Windows R, ele abre a janela do executar. O Windows K, ele é um atalho geralmente usado para abrir a janela para a gente conectar dispositivos. Esse é o Windows K. Ele serve para abrir a janela que conecta dispositivos. O Windows C tinha uma relação direta com a Cortana, tá? Ou seja, então essa Cortana também já saiu, já foi descontinuada. A gente não tem isso aí, beleza? Então o que resta para a gente é a letra A, o Windows I. É através do Windows I no caso, nosso amigo aqui, Aurélio, vai abrir a nossa janela de configurações, certo? Aqui, ó, configurações do Windows. Perfeito? Então vamos agora para a nossa última questão, questão de número 5. O sistema operacional Windows 10, espero que seja aquele mesmo que o Aurélio esteja mexendo ainda, inclui um framework para automação de tarefas e gerenciamento de configurações usando linguagem de script. O nome desse framework é. Então ele quer saber qual é o framework que o nosso Windows 10 utiliza, certo? Então vamos lá, professor, mas olha só. Professor, mas isso aqui cai em informática básica. Isso aqui está muito direcionado, pessoal, a algo mais assim, para mais técnico, tá? Mas eu coloquei aqui até para vocês entenderem, ter o conhecimento do que é, até para vocês saberem, né, que a gente tem outros assuntos aqui. Então, por isso que essa questão está aqui. Mas não é uma questão que comumente você vai encontrar em questões de noções de informática. Perfeito? Então vamos recapitular o enunciado? Vamos lá. O sistema operacional Windows 10 inclui um framework para automação de tarefas. Então ele quer fazer que as tarefas fiquem ali de forma automatizada. Perfeito? Então vamos lá. E gerenciamento de configurações, usando linguagem de script. O nome desse framework é... O que a gente tem, pessoal? É um batch.
Visual C? Visual C é uma linguagem de programação, então isso aqui está fora. O que a gente tem como resposta aqui para a gente, pessoal, é a letra C, é o PowerShell. O PowerShell ele é uma interface de linha de comando desenvolvida pela Microsoft, tá? Então essa é a nossa resposta, é ela que vai nos ajudar, porque é bem importante você olhar para o PowerShell e você entender que lá no próprio enunciado diz a resposta, né? É óbvio, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é, quando vocês estiverem fazendo a questão, o enunciado te ajuda muito. Por quê? Olha aqui, ó, olha o que eu sublinhei aqui, ó, script. Então, com o PowerShell, é que você tem essa parte de utilização de script. E aí, o que acontece? Você também tem o VB Script aqui, que para o nosso caso não faz sentido, tá? Porque a gente está falando aqui de automação, beleza? Então a resposta é a nossa letra C. O Active Directory não é um serviço desenvolvido pela Microsoft para utilizar em ambientes, no caso do server, isso aqui, ó, o Active Directory, não entra nisso. O VB, no caso aqui também, você poderia confundir, mas também está fora. O Visual C que a gente tem o ambiente de desenvolvimento integrado, né? Isso aqui também é outra coisa que não tem a ver com isso aqui, muito menos o Batch File. Beleza, pessoal? Então, resposta letra C. Pessoal, a gente vai agora encerrar, certo? São 5 questões, como a gente conversou. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para quê? Porque quando o próximo vídeo sair, vocês poderem acompanhar, beleza? E mais uma vez, as aulas, né, as questões dessa aula e das próximas aulas estão aqui na descrição do vídeo. Então clica no link, baixa, você vai poder visualizar todas as questões de 1 a 100. Pode tentar fazer, depois vir para cá fazer a correção. Dúvida, deixa no comentário. Professor, eu quero a parte 2, deixa no comentário, beleza? Entre em contato aqui, deixa essas informações aqui que a gente vai seguindo aí para aprender informática para concurso, beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Um abraço.